podcast diferenciado. Nesse nosso novo modelo do podcast móvel, estamos hoje na cidade de Delmiro Gouveia, em um grande evento que está sendo realizado aqui, e encontramos várias pessoas interessantes, pessoas com bons conteúdos, palestrantes, apoiadores, e eu tive a oportunidade de conhecer hoje aqui o Aloísio Farias. Ele que é advogado, milita no ramo do direito, e também tem um hobby e tem uma preferência que eu achei muito interessante. E esse episódio vai ser diferente porque vai ligar aí o podcast com o tema que ele tanto gosta, que é astronomia. Astronomia vira podcast. Por quê? E ele é quem vai dizer. Mas antes que mais nada, bem-vindo, Aloísio, ao nosso TheCast. Muito obrigado, Jailson. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Uma satisfação para nós. É um prazer muito grande participar de um evento assim. Boa. Eu que sou apaixonado por rádio também, né? Assim como você, então... O que nos aproximou, Aloísio, entre outras coisas, é assim, essa tua ligação, quando você conversou um pouco sobre a sua história no rádio, a sua paixão no podcast, e é isso que eu quero explorar aqui junto contigo, né? Você, inclusive, apesar de trabalhar com direito, tudo, né? Apesar, vírgula, né? Com toda honra. Mas você tem essa preferência pelo rádio. O que te levou, a pergunta é, o que te levou, o que te despertou a gostar da comunicação, a ter essa admiração pelo rádio, inclusive criando um podcast na sua versão original? Fala pra gente. Exatamente. Vou tentar sintetizar. Por favor. Eu, quando criança, ou mais ou menos ali nos anos 70, eu com aproximadamente 7, 8 anos de idade, o meu irmão mais novo voltou a morar em casa. Meu irmão Cleberton, depois se ele ver isso aqui, ele voltou a morar em casa. Então eu dividi quarto com ele. E um hábito que ele tinha era justamente, quem for de Maceió e for da minha idade, acima dos 50, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Ele vinha para almoçar e quando terminava o almoço era justamente a hora que entrava o Antônio Torres. Boa, eu não sei qual é a emissora que ele está agora, acho que continua no Grupo Gazeta ainda, né? Junto com o Arivaldo Maia, e tinha um programa de resenha esportiva. Então ele tinha o hábito de ter literalmente um radinho de pilha. Sim. E eu ouvia por tabela, porque ele ia tirar a cesta, né, ali, coisa de irmão, ficava ali. Ali foi que começou a minha paixão pelo rádio. E foi crescendo depois, por conta própria. E chegou a um ponto de, não mais agora, porque existe agora um delay gigantesco quando você assiste uma Sky, uma coisa, entre o rádio e a imagem. Verdade. Mas uma das coisas que eu mais gostava era, vamos dizer, há 6 anos atrás, era assistir futebol, quando eu ia a algum time que me interessava, mas ouvindo rádio. Ouvindo rádio. Vendo a imagem e ouvindo rádio. E no estádio, eu sou daqueles que... Ainda? Aquela meio icônico, meio estereotipado, né? Mas assim, entendi. Do radinho no ouvido. Interessante, cara. É engraçado até que o meu filho uma vez, ou foi minha filha, não lembro, eu estava no estádio em Repelé com eles, aí eles disseram assim, pai, bota no celular, bota o fone. Eu digo, não, pô, eu quero meu radinho de pilha. Quero meu radinho aqui, incrível, cara. Encostado aqui no ouvido. Essa imagem, Luiz, eu também tenho muito forte do meu pai. Nas eleições de 82, meu pai também sempre ouvia rádio e o radinho de pilha. Ele colocava assim e tinha um radinho pequeno chamado da Mitsubishi. Eu acho que eu lembro. Mas tinha outro nome. Não tinha nome Mitsubishi, não. Tinha um nomezinho diferente. Evadim. É Evadim por aí. com W. Pronto, só sei que ele era fã também. Lembro. E aí eu tô falando isso. Eu tô falando isso para dizer que a gente vai herdando, né? No caso, você do seu irmão, eu do meu pai, cresci e tal. Ô, Aloísio, me fala uma coisa. E você, inclusive, tem uma voz, assim, já impostada também. Você meio que treinou também essa coisa pro rádio? Você... Não. Ou é natural? É natural mesmo. Né? Eu ainda não... Sonhou em ser radialista de profissão? Sim, eu fiz o curso no CID Rádio, eu fiz a turma M. Boa. Né? Só falta agora formalizar. Boa. Né? Mas, assim como um projeto paralelo, caminhando uma diversão. Isso. Como eu estou aqui nesse momento, uma coisa assim que me traz prazer. E associado ao rádio, você também criou um hobby, cultivou um hobby que fala da astronomia. Exatamente. Você vai me falar sobre esse hobby, que eu estou muito curioso. Isso. E como foi que entrou esse tema astronomia na tua história? Na minha história, de criança. Eu, lá nos anos 80, existia, mais uma vez eu digo, quem for da minha idade vai lembrar, existia uma enciclopédia da Abril chamada Novo Conhecer, que eram fascículos fininhos, agora ou eram semanais ou eram quinzenais, esse detalhe eu não lembro. Então você colecionava e
Depois ele formava uma capa dura. Acho que 13 volumes de tenho capa lembrança. dura. Então ele tenho envolvia... lembrança assim, Ele envolvia... a gente quer 40 a mais, lembra, né? Exatamente. Ele envolvia física, matemática, ciências em geral, era, como não dizia, novo conhecer. Uma coisa muito peculiar, muito boa. Deve haver ainda algum sebo por aí. E meu pai não podia comprar para mim, não lembro qual motivo, financeiro provavelmente, mas a minha irmã, Flora, ela tinha essa coleção em casa. Então eu tenho uma lembrança que às vezes a minha mãe, um dia de sábado pela manhã, a gente morava tudo na Jatiuca, tudo pertinho, a minha mãe ia visitar a minha irmã, ia às vezes a pé mesmo, e eu parava ali, podia ser estar jogando bola, podia ser o que fosse, eu parava, porque para mim ir na casa da minha irmã lá, para ver, degustar a enciclopédia Novo Conhecer, era algo fantástico. Então eu ia direto para a página da astronomia, ia procurando matérias de astronomia, de mim mesmo, não fui influência de ninguém, é uma coisa que só Deus para explicar, porque massa, realmente eu não tive influência de ninguém. Isso você foi cultivando depois dessa primeira experiência e durou tempo e até hoje você admira e você... Aí aconteceram mais 2 episódios que foram meio catalisadores, né, digamos assim. Um foi que teve um concurso no meu colégio, quando eu estava ali na 8ª série aproximadamente, e um concurso literário, aquele pegue um livro na biblioteca, escolha um livro, faça uma resenha. Eu tirei o 2º lugar, mas o meu foi com astronomia. Não lembro mais qual foi o tema, mas sei que foi astronomia. Peguei um livro e fiz uma resenha. Aí já fui gostando mais ainda. E, assim, para completar, para dar a machadada final, né? Sim. Como diz no popular, o seriado Cosmos, do Carl Sagan, nos anos 80. Entendi. Teve uma época que a Globo... Você mergulhou na... Puxa vida. Teve uma época que a Globo passava às 11 horas da noite, após o Fantástico. Eu só dormia depois que assistia o episódio. Depois ela reprisou dia de sábado à tarde, 2 horas, ou era 3 horas da tarde, uma coisa assim. Assistia novamente. Podia estar meus amigos jogando bola na rua, não, mas na hora do Cosmos. Caraca. Teve outra época que foi 10 da manhã. Sim. Porque nessa época, obviamente, não existia... Videocassete já existia, mas Sim, pouquíssimos. Então você tinha que saber o horário e estar ali presencialmente para assistir. Ô Aloysio, e você foi acumulando informações sobre isso e você decidiu criar um podcast, né? Um audiocast, né? Junto com alguém. Me fala um pouquinho da ideia do podcast com esse tema. Em 96, um colega meu me apresentou, que até vou fazer uma propagandazinha, mas é um... Pode ser, tranquilo. CAAL, Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Massa. Tem no Instagram. Ainda existe hoje? Sim, sim. Que massa. Fundado nos anos 70. Eu entrei lá em 96. Certo. Então, quando estava nascendo a internet para mim, um colega meu disse, olha, descobri que tem um clube de astronomia em Maceió, tal, canta. E até hoje está no mesmo lugar. A Usina Ciência fica ali, rapidinho, vizinho, onde era o Colégio Batista. Sim. Na rua da TV Gazeta, tem massa. um prédio da UFAL. Todos os sábados à noite, nós nos reunimos lá 19h30 em diante para observação pública gratuita. Que bom. Isso foi inspiração. Em 96. Então, quando eu entrei, conheci o pessoal e foi que eu descobri que existia em 95, mas só descobri depois, um programa chamado Universo da Astronomia, que passava na rádio educativa, era gravado durante a semana, mas eu não participei desse projeto, até porque foi antes de eu entrar. Ele era gravado durante a semana e era exibido, salvo engano, no domingo à noite, ou era sábado à noite, uma coisa assim. E até estava falando para você que eu não sei se foi problema técnico da rádio ou se foi proposital, mas a gravação ela tem um eco. Sim. Ela entra com aquela abertura de Strauss do 2001. Entendi. Assim falou Zaratustra. Eu sempre dá uma coisa na língua, Zaratustra. Desculpe aí, falando errado. E aquilo me encantou, né? Então foi um projeto que a gente existe. Depois, agora há poucos anos, veio as fitas cassetes com o registro histórico desse programa. Aí foi quando veio a pandemia. Foi quando, coincidentemente, no início da pandemia, foi quando eu posso dizer que estouraram os podcasts. Sim, teve um avanço bastante. E nós tivemos, como a gente não estava com visitação pública por conta da pandemia, obviamente, nós tivemos a ideia de fazer o podcast. Massa. Não é? De uma forma bem rude, cada um na sua casa, no Zoom. Somos 3 no podcast. Meu amigo Romualdo e meu amigo
Paulo Coutinho. Um abraço para eles. É. E esse podcast foi divulgado, foi lançado no Spotify. Isso, eu fiz toda essa parte, né? Essa parte técnica eu acabei fazendo tudo. A gente gravou meio artesanalmente no Zoom. Certo. Eu editei num programa, o áudio. Descobri como era que subia para o Spotify. Aí subi, fazia as pequenas edições e, para quem for ouvir depois, o universo da astronomia, te agradeço a alguém que tem a paciência de ouvir, porque certamente é uma coisa muito amadora, mas foi feito com muito carinho. Certo. Ele propositadamente tem eco. Tá, Eu coloquei um pouquinho de eco. Gravasse quantos episódios? 23. 23 episódios. A dinâmica dele era mais ou menos fazer um resumo. No começo foi fazer um resumo dos acontecimentos astronômicos da semana que passou, mas tem alguns que são temáticos. Para quem não conhece esse termo, para quem não conhece a astronomia, Aloysio, faz um resumo assim, para alguém assim, para um aluno leigo, Sei. eu sou um deles, inclusive, assim. Certo. Defina o que é astronomia, para que serve? Primeiro a gente precisa fazer uma definição para não se confundir astronomia com astrologia. Boa, isso. Porque daqui a pouco a gente tem carta São de tarô, quer ler a mão. Exatamente. Apesar de que no passado, os astrônomos antigos, Copérnico, Galileu, eles para ganhar a vida, posso estar falando aqui errando alguns nomes, mas alguns deles para ganhar a vida, eles precisavam fazer astrologia. Boa. Eles faziam cartas para os reis, para os monarcas. Que massa. Alguém mais Olha da que sociedade. ideia boa, Cássio. Não é? Entendeu? Entendeu? Vamos bolar aí, fazer um astrologia cast. Nós dois. Entendeu? Aí chama o Aloysio aí para ser o host com a gente. Mas eu comparo isso aí, eu digo isso com todo o respeito das pessoas, com o músico de certas bandas que eu não vou citar nome, assim, de forró. Boa, entendeu? tá certo. Não vou citar nome, mas não... tem uma música aí com uma chechelentazinha aí, né? Mas que tem grandes preferência, músicos. Né? Mas que tem grandes músicos. Quando você vai ver lá, o cara, além de ser um músico bom, ele não gosta daquela música que ele está tocando. Mas a profissão dele. A profissão dele, tá ganhando o pão dele. Aí a astrologia é uma coisa, a astronomia é outra. No seu caso, é a astronomia. E a definição é bem simples. Sim. Certo? Astrologia envolve uma mística. Então você tem que acreditar que os astros influenciam a vida aqui na Terra de alguma forma. Boa. E a astronomia, com N de navio, seria a ciência. A ciência. A aplicação da ciência ao céu, que é astro. Né? Feita essa diferença, a gente não usa de requisitos. De vez em quando acontece de chegar alguém para dizer, rapaz, e o alinhamento de Vênus com Júpiter, o que é que vai acontecer? Nada. Você não trata... Na nossa perspectiva, está só um perto do outro ali, na nossa perspectiva em 2D. Mas que influencia alguma coisa aqui, nada. Mas a gente respeita. É a astronomia que estuda aqueles eventos que acontecem sazonalmente, de vez em quando na Lua, que escurece e tal. Sim. Qual foi o eclipse? Pronto, qual foi o último eclipse assim, bombástico que nós tivemos? Teve... Eclipse solar é muito raro. Aliás, deixa eu corrigir o que eu estou falando. Praticamente todo ano acontece um eclipse solar. Só que você precisa estar no local onde vai ocorrer. Inclusive, nos Estados Unidos existem cruzeiros para você ir de navio, astrônomos com poder aquisitivo um pouquinho maior, universidades, para você ir de navio para o local onde vai ser o eclipse total. Caramba, que massa. Mas para dizer, poxa, quando é que vai ter um eclipse total do Sol aqui? Eu teria que olhar uns aplicativos, mas não vai ser nos próximos anos, não. Agora vai ter um anelar, que vai pegar 90% do Sol na Paraíba. Inclusive lá no CEAL nós estamos programando um dos locais que vai dar. Aqui vai dar 50%. Aqui, para quem mora aqui em Alagoas. Em torno de 50%. Então você não percebe no olho, mas se você pegar o filtro adequado, você vai perceber que o céu vai estar... E esse da Paraíba vai pegar num ângulo melhor? Esse você vai estar com o céu do dia, se for um dia de sol, o dia normal, se não estiver nublado. E em questão de segundos, ele vai ficar com a luminosidade de um final de tarde. Caramba, você pretende estar presente lá? Sim, a gente está programando para ir. Né? É uma cidade que fica aproximadamente, eu não lembro o nome da cidade, mas ela fica mais ou menos 1 hora após Campina Grande. Ô Aloysio, a ida do homem à Lua
Em 69. Teve assim, a astronomia teve presente nos estudos todos, sim, totalmente, né? sim. Por isso que chama de astrônomo. Exatamente. Né? Inclusive, um dos experimentos que foi feito na Lua, não na Apolo 11, mas em uma das Apolos, vocês me perdoem que às vezes dados aqui um detalhe assim de número às vezes foge. Eu sei o contexto, sim, mas é o que a gente precisa. Mas um deles provou uma das leis de Newton, que era o seguinte: você diz assim, poxa, eu tenho 1 quilo de prego e 1 quilo de pena. Tá. Pena de galinha, vamos dizer. Tá. E solta os dois ao mesmo tempo. Qual que vai cair primeiro no chão? A lógica aqui pra gente é o prego. É o prego. Por causa da força gravitacional. Só que isso foi teorizado há séculos, né? E na Lua? Na Lua eles fizeram experimento. Pegaram um objeto pesado tipo a pena e um tipo objeto prego. leve e o astronauta soltou os dois. Eles caem exatamente no mesmo momento. Então prova que como a Lua tem uma gravidade baixíssima, ela não é sem gravidade, ela tem uma gravidade baixa. Então ela não exerce força gravitacional no objeto. Boa. Isso foi provado na Lua. Foi provado na Lua. Você teve a experiência de fazer uma viagem também à NASA, né? Sim, conheceu sensacional. Lá. Você com esse hobby, imagine como foi essa experiência. Você está ali presente, vê o contexto histórico, vê a própria nave, né? Que eu também tive, foi Atlantis. Eu tive também, eu tenho várias fotos lá. Assim, é um negócio meio emocionante, né? Tem 4 episódios ali na NASA que me emocionaram. Opa, vamos um a um. Qual o primeiro? O primeiro foi a chegada. Tá. Eu já estava alguns dias nos Estados Unidos, legal, o sonho de criança para os Estados Unidos. Mas quando eu cheguei na NASA, que eu olhei o entorno, eu digo, peraí, puxa vida, como é isso aqui? É arrepiante. Que do estacionamento você vê aquele prédio clássico lá ao longe. Clássico que eu digo é aquele prédio quadrado. Sim. Que aparece muito. Qualquer imagem da NASA aparece aquele prédio quadrado, que não é o de acesso do público, né? Sim. Ele tem um acesso lá, mas é um pacote lá que você vai para uma parte. O KSC, que é o Kennedy Space Center, ele é antes. Como você foi, você lembra? Sim. Então, esse foi o primeiro momento. Eu cheguei e disse, poxa, estou na NASA. Eu estou na NASA. Pode parecer bobagem para alguém, mas para mim foi... Com certeza, que pareça. Significou muito e foi o único momento da Imagine viagem inteira. você linkar a ida na casa da sua irmã, ver lá a enciclopédia e tal, e você gostar disso, passou esse filme. Assistir lá o Cosmo, tudo. Nessa hora tá na NASA, é do caramba. Passou esse filme. E a segunda? Foi o primeiro foi o único local dessa viagem toda em que eu literalmente chorei. Imagina. Não copiosamente, né? Mas assim, emocionou. Sim, lógico. Porque... E no jardim de entrada, ainda dentro do primeiro momento, tem umas réplicas de foguetes. São réplicas mesmo. E tem a réplica da cápsula das Apollo, réplica da cápsula da Mercury, do projeto Gemini. Tá tudo ali na entrada. Hora. Segundo momento, não está em ordem de preferência, não. Até que eu estou me lembrando. Segundo momento foi quando eu entrei no Museu da Atlantis. O meu inglês é razoável, né? Eu nunca estudei formalmente inglês, mas dá para entender o contexto do que está acontecendo. E eu entrei, aí logo na entrada tem assim, a Casa da Atlantis, né? The Home of Atlantis, na entrada. Aí, tudo bem, a Casa da Atlantis. Aí quando você entra lá no átrio, um átrio que tem lá, aí tá lá, a Atlantis. Aí você, poxa, que réplica legal. Aí depois eu fui observando, quando eu percebi que não era uma réplica, aí eu voltei, tinha uma boutiquezinha assim, sempre tem, né? Estados Unidos, sempre assim, você sai do museu, cai dentro de uma storyzinha, de uma loja. Aí eu voltei e perguntei a uma pessoa lá, vem cá, em inglês, né? Perguntei, vem cá, essa é a Atlantis mesmo ou é uma réplica? Ela disse, não, é a Atlantis. A que foi para o espaço? Aí a coisa mudou. A emoção. Caramba, velho, é a Atlantis que está aí. Esse objeto realmente foi para o espaço e voltou. Aí, fantástico, né? Aí você percebe melhor os detalhes, né? As plaquinhas de cerâmica que tem embaixo, você vai tudo percebendo detalhes, o tamanho de cada motor que tem atrás. Sim. Terceiro momento. Sim. Foi quando eu fui no passeio, que aí foi um segundo dia que eu fui, que um dia só não deu. Até recomendo aqui para quem for um dia, reserve o dia inteiro. Nesse dia que eu fui, eu cheguei perto de 11 horas, horário local, não deu para ver tudo. Eu precisei ir outro dia, mas eu achei nem ruim, né? Para quem gosta, né? Para quem não gosta, tudo bem. Mas se você só tiver um dia para ver isso, quando você for lá nos Estados Unidos, você que estiver me ouvindo, reserve um dia inteiro para ir para a NASA.
Então, o passeio, você pega um ônibus lá no KSC e vai visitar a plataforma 9, que é onde saem os lançamentos efetivamente, e você vai visitar esse outro prédio, que é o prédio, vamos chamar de clássico. O prédio clássico. Na plataforma 9, a emoção foi ver, a poucos metros de mim, a plataforma onde saiu as Apollo, tudo. Sim. Até a SpaceX do Elon Musk saem de lá também. Então é uma coisa impressionante. E, inclusive, estava do lado de fora aquele veículo que transporta o foguete de esteira. Ele transporta o foguete de lá desse prédio para... É um caminhozinho assim que ele faz de alguns poucos quilômetros para chegar na plataforma. Imagino. É. Ô, Aloysio, isso E fez o você... quarto? E o quarto? Para finalizar, é dentro do prédio principal. Sim. Está aí é uma réplica, mas é impressionante, do Saturno V, que foi o foguete usado para as missões Apollo, que tem 120 metros, se não estiver enganado, de comprimento. Cara, é uma coisa gigantesca. Você não imagina assim. É um galpão enorme. Sabe? Ô, Aloysio, foi a partir disso que você associou a astronomia com esse outro hobby também, com a sua outra curiosidade, que é a aviação? Como é a sua entrada na aviação? A aviação também da época de criança. Eu morava na Jatiuca, até hoje eu moro, mas nessa época de criança eu morava ali onde hoje tem o The Square, que é um prédio bem famoso ali de escritórios, né? Ali no meio da Mela Rosa. E ali era campinho, né? Quando eu era criança. Então o que é que aconteceu? Naquela época, obviamente, muito obviamente, antes do 11 de setembro, os aviões tinham mais autonomia para fazer voos panorâmicos. Certo? Hoje a coisa está muito restrita. Você recebe a carta lá do controlador, você tem que seguir ali a risca. Mas na época deu para perceber que não era bem assim. Então, o Maceió é uma cidade belíssima, como todos sabem. Alguns pilotos sabem disso, então eles, quando estavam com uma folgazinha de horário, eles faziam a gracinha de fazer um panorâmico com aviões grandes. Na época, 737, 727. E eles faziam baixinho e passavam justamente na Jatiuca. Eles vinham fazendo... Luiz, quando via... Não, como diz o Chaves, dava o piripaque. Eu tava jogando bola, literalmente, assim, jogando bola, uma coisa assim, passava um avião baixo e eu parava. Caraca! Aí os amigos, Luiz, E a bola passando. Aí pronto, foi daí. Quando chegou a adolescência, eu cheguei a dizer à minha mãe... Você é piloto. Eu dizia, mãe, quando chegar a minha época de reservista... Eu não quero ir para o Exército, eu quero ir direto para a Aeronáutica, já programado para ir para São José dos Campos, para estudar lá, né? Para fazer carreira militar na Aeronáutica, mas o meu sonho mesmo era ir para a Aeronáutica, mas fazer carreira em aviação civil. Boa. Né? Só que não deu certo por outros motivos. Né? Sim, até não tudo vem bem, ao caso. mas continua a curiosidade. A paixão continua. A paixão. Fiz metade de um curso de piloto. Certo. Ainda, lá no Aeroclube, inclusive um abraço para meus amigos do Aeroclube. Massa, muito bom. Bebel e todos os demais. E isso tudo foi marcando, foi juntando. Continua até hoje. E não é tão difícil de conciliar a temática, né, de astronomia com aviação. Não, porque temos a astronáutica. Astronáutica, que né? nada mais é que a tecnologia, a chamada tecnologia aeroespacial. Boa. A mesma tecnologia que começou com os aviões. Pode dizer até com os irmãos Wright e Santos Dumont. Os princípios são os mesmos até hoje. Tá. E com Von Braun e tudo, né? Fiquei até curioso, Aloysio. E drone? Você tem interesse? Já mexe ou é algo mais lá pra frente? Algo mais pra frente. Mas Boa. tá no meu projeto, porque tem a fotografia, eu sou meio curioso pra não é? fotografar de cima, mas... Cara, a tua história é muito interessante, o TheCast tá muito contente contigo, mas onde eu quero explorar um pouco mais dessa curiosidade. Porque assim, olha só o tripé, que não é nem tripé, né? Tem uma perna a mais aí. Porque assim, tua história com rádio, muito interessante. E aí que segue até o podcast. Depois você vai curioso com astronomia, que tem essa experiência de ir lá na NASA visitar. Também com a aviação e com o direito, que é onde você está no dia a dia. Eu gosta sou também. realizado com o então, direito. tu imagina aí você conciliar. Como é que você faz a sua mente assim? Como é que a pergunta talvez não caiba, eu me perguntar quem você prioriza mais, porque pensa que é o direito. Mas você concilia de que modo? Olha, não tem uma regra não para conciliar. Um dia eu estou querendo ler alguma coisa de astronomia. Boa. Outro dia estou mais afim de ver os amigos no Aeroclube, uma coisa.
Às vezes eu vou para o aeroporto só para ver avião, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Você está convidado a montar um podcast, uma Ok. estrutura para montar seu podcast, para você tanto narrar, trazer à tona a sua história, como também trazer pessoas que apreciam. Sim. Entendeu? Depois a gente senta para botar o Sim, nome sim, no vamos podcast sim, aí. vamos sim. Mas me fala aí no fechamento a tua história com o rádio, que Certo. obviamente terminou que fomentando os outros hobbies, porque você, rádio, podcast, tratou da astronomia, da aviação. Exatamente. Me conta aí, nesse caso, os últimos episódios, a sensação de você estar fazendo o podcast é idêntica de estar fazendo rádio? Sim. Esse momento aqui contigo Sim. eu acho fantástico. Boa. Sabe, de estar falando. Eu não sei explicar. É como um amigo meu dizia que é o tal do radiococcus, né? É um vírusinho que entra, que Rapaz, quando é mesmo? entra, né? Radiococcus. Radiococcus. Quando entra, acabou-se. Entendi. Quando você fica viciado e não tem outra palavra. Mas, resumidamente falando, foi o seguinte. Eu já falei agora, a minha paixão por rádio começou ainda criança. Naquela Certo. história que eu contei, do radinho de pilha, etc. Um belo dia eu estava em Santana do Ipanema, em 2004, se não me engano, trabalhando. E justamente por esse hábito de ouvir rádio, eu estava ouvindo a Rádio Milênio de Santana do Ipanema, com o programa do Flávio, na época era o Flávio, mas o programa existe até hoje, que é o Liberdade de Expressão, Certo. programa de notícias nas manhãs. Estava trocando de roupa para ir trabalhar e ouvindo rádio, radinho de pilha. E nesse dia, nesse momento, estava acontecendo uma aproximação de Marte. Marte estava mais próximo que o comum, o que é normal, é sazonal. Só que, infelizmente, alguns meios de imprensa, né, eles, vamos dizer, Valoriza. Não, a notícia não chega como deveria. Dá uma falsa impressão de que você vai sair na rua na noite daquele dia, na noite de hoje, e vai ver Marte do tamanho da lua cheia. Muita gente pensa assim, poxa, eu vou ver Marte gigantesco no céu, aí procura, não acha, se frustra, Entendi. não é? E a segunda falsa ideia que eles passam, mas eu não estou ocupando, às vezes é falta de assessoria, alguma coisa. E também não tem obrigação, quer dizer, cada um curioso que procure, né? Aprofundar mais. Mas a segunda falsa ideia é que se você só vai ver Marte, no exemplo, daquele jeito mais próximo, somente naquela noite. Amanhã já não vê mais. E não é assim. Um ciclo desse, nós que estudamos astronomia, a gente acompanha que dura semanas, tanto antes como depois. Aquele dia D é só o dia que, numericamente falando, ele está mais próximo. Aí o Flávio, repassando a notícia que ele viu, nenhuma culpa dele, ele noticiou. Aí, como eu já conheci o Flávio de outras coisas, aí eu liguei para a rádio. Em off, né? Não liguei para entrar no ar, não. Liguei em off. Eu queria falar em off com o Flávio. Aí, quando ele entrou... Aliás, desculpa. Eu fui na rádio. Você foi pessoalmente? Fui pessoalmente. Aí, disse, eu quero falar com o Flávio em off. Ele disse, Flávio, o que você falou está parcialmente certo. Mas o correto é isso, assim, 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 assim. Você entre de novo, se você quiser, e corrija, porque ao invés de ser assim como você falou, é assim, Tá. assim, assim, assim. Certo? Aí ele, rapaz, como é que você sabe disso? Aí eu contei um pouquinho da história. Disse, quer entrar ao vivo? Pronto. Aí, como todo nordestino, disse, homem, entrar ao vivo? Peraí, rapaz. Não, Mas a rapaz, experiência... foi a entrou. primeira vez, foi a primeira vez. Aí entrei. Quando eu entrei no estúdio, parecido com esse aqui, mas só que de rádio. Sim, né? parecido com o do Estravo lá de Maceió, já Isso. sei. Acústico, todo... Que eu vi o microfone parecido com esse. Que passou na minha cabeça, isso ainda em off, né? Ainda tá passando comerciais e tal. Sim. E passou pela minha cabeça o seguinte, puxa vida, o que eu falar aqui, com a audiência que a Rádio Milênio tem, Vai alguns reverberar. milhares de pessoas vão ouvir. Com certeza. Que coisa fascinante. Aí eu disse a ele no começo, olha só que ironia. Eu disse a ele no começo assim, olha Flávio, eu tô meio nervoso, até disse, tô com a mão Sim, normal, fria. normal. Como é? Vamos combinar aqui. Ele disse, não, eu vou perguntar a você e se você responde 5 minutos, né? Beleza, Sim. 5 minutos. Beleza. Cara, isso era 11h25 da manhã. Deu meio-dia. Caramba. Terminou porque eles, rapaz, eu tenho que terminar porque... Que massa, que massa. Porque o Foi nesse momento que surgiu o desejo Tá. de você... Foi nesse momento que surgiu o desejo de você fazer Aí podcast. o Radiococcus entrou. Foi o mesmo que chegar com a seringa
Pronto. Como você vai montar um podcast depois, você vai voltar para falar sobre isso. Eu queria só agradecer a sua presença e pedir a você que deixasse também os seus agradecimentos e suas considerações aí finais. Meu agradecimento a você, né, ao nosso amigo que está ali na técnica. Isso, Cássio. A todos vocês que estão nos prestigiando e tiveram a paciência de ouvir esse curioso falando. Boa. Né? Eu não sou nada mais do que um curioso, somente. Cara, a sua curiosidade desperta curiosidade em outras pessoas. Eu acho que a curiosidade é o que move. Não é? Existe um ditadozinho que eu já vi em algum lugar aí que diz assim: não é a resposta que move, são as perguntas que movem. Boa, é isso mesmo. E outra, você não sabe tudo. Quanto mais... A pessoa, se a gente soubesse tudo, não tinha graça. Não tinha graça. Então, o legal é você ter... Porra, e como é que funciona isso? Poxa, como é que... Qual é a lógica disso? Muito bom. Então, isso é o legal. Muito bom. Aloysio, quero te agradecer também, por estar aqui no TheCast e outras vezes outras oportunidades virão. E vamos ao podcast. Vamos sim. Logo, logo vai materializar essa experiência que ele tem, essa junção de hobby aí, de astronomia com viação e direito e rádio. Eu gosto bastante. E vamos fazer um podcast novo. Muito obrigado, Vamos sim. E obrigado até a próxima.